O jornalista Mauro César soltou o verbo sobre Carrascal, Leonardo Jardim e Rossi. Bora ver comigo? Falou tudo mesmo, hein? Só que eu tive ontem que se fosse hoje venderia, mas agora é um pouco tarde, né? As propostas já foram embora. Eu acho que tem um ranking aí de vilões aí do Flamengo aí, na linha dessa enquete. O Carrascal é óbvio, né? Eu acho até que, assim, você falou da discussão, se mereceu ou não a expulsão, na hora, eu acho que a discussão cabe, porque você não tem a tal foto com a chuteira na cara, você não tem o replay, o juiz expulsa na hora. Então, na hora, você, não, jogo perigoso, ergueu o pé, acertou, você não tem tanta certeza. Então, na hora ali, a discussão até acaba. Depois, não, depois você vê que realmente o cara é inconsequente, gente. No momento ali, eu acho que a discussão até cabe, depois você vai ver no replay, outro ângulo e tudo. Você, cara, não tem como defender. O Danilo foi expulso contra o Bahia ano passado assim também, em Salvador. Meteu o pé na cara, não lembro que foi o jogador do Bahia, com 12 minutos foi expulso. O Carrascal já tem uma folha corrida, quer dizer, é uma atitude absolutamente irresponsável de um jogador que se comporta como um peladeiro, o pior sentido da palavra, um peladeiro, um jogador que joga como se fosse uma pelada entre amigos, inconsequente, irresponsável, depois publica textinho, o Trajano falou aqui do Instagram, né? Textinho no Instagram pedindo desculpa, mas pedindo desculpa lá na Colômbia. Não adianta mais nada, amigo. O cara simplesmente ele enterrou o time. O Flamengo perdeu uma Supercopa pro Corinthians, ele teve as digitais dele cravadas nisso aí, com aquela cotovelada no Breno Vidon, quer dizer, que atitude mais imbecil ao extremo aquela. Aí ele expulso contra o Fluminense também, uma outra tolice. O Fluminense volta pro jogo, mas aí o Flamengo consegue manter o resultado. E agora ele muda um jogo que o Flamengo dominava, era melhor, o Palmeiras não estava jogando. Aliás, achei o Palmeiras muito mal preparado para o jogo, aquele corredor central. O Flamengo estava entrando toda hora, com muita liberdade. Ou seja, o Palmeiras não se preparou adequadamente para o jogo e ele muda o jogo. Ele muda o jogo. A expulsão é justíssima, não tem que discutir, ficar perseguindo o árbitro agora no avião, isso é coisa de babaca. Vai o jogador. O jogador é o responsável, ele fez a besteira. Aí depois eu concordo com o Danilo. O que fez o Léo Jardim, eu falei isso ontem, vou repetir hoje. Nesse sábado, eu amadureci algo que eu já achava, agora eu tenho certeza. O Flamengo trocou um bom técnico por outro bom técnico. Só que o que saiu é melhor do que o que ficou. O que eu estou dizendo? O Felipe Luiz é melhor que o Leonardo Jardim, sim. O Flamengo perdeu com o Leonardo Jardim vários predicados. O jogo aéreo defensivo, não tem mais. Não tem mais. Embora não tenha tomado gol de cabeça, é só pegar os jogos recentes. Jogo aéreo ofensivo, também não tem mais. Aquele golzinho de cabeça, tudo, não acontece mais. E aí você pega 5 jogos do Flamengo com o Felipe com um jogador a menos. O segundo jogo dele como profissional foi contra o Corinthians, semifinal da Copa do Brasil. O Bruno Henrique expulso com 27 minutos. Ele pôs o Fabrício Bruno, linha de 5, segurou 0-0, o Flamengo foi para a final e foi campeão. Contra o Racing, a mesma coisa, expulsão do Plata com 11 do segundo tempo. Montou linha de 5, o Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz, segurou o Racing em Avejaneda, foi para a final e foi campeão. Contra o São Paulo, o Plata foi expulso porque pisou na Arboleda, o Flamengo tomou um empate, mas não perdeu o jogo. Conseguiu sustentar um ponto na Vila Belmiro. Esse ponto ajudou no final, o Flamengo foi campeão com 3 pontos sobre o Palmeiras, cada ponto ali valia ouro. Ou seja, nas circunstâncias desse jogo de sábado, o ponto era importante. Mas perdeu para o Corinthians na Supercopa. Mas o Paquetá, que perdeu esse gol feito no sábado, perdeu um gol no final, quando estava 1-0 o Corinthians, poderia ter empatado. O Flamengo ficou vivo até o finalzinho, com um homem a menos todo o segundo tempo. Todo o segundo tempo. O segundo gol do Corinthians na Supercopa é o gol da Vaca, já tinha ido para o brejo, depois que o Paquetá perdeu um gol imperdível. E contra o Bahia, nesses 2-0, nesse 1-0, que o Danilo levantou o pé na cara do adversário, o Léo Ortiz perde um gol também. Perde um gol, não, ele não foi nem perder um gol, quase empatou no final, na pequena área. E tinha 9, porque o Alacian também foi expulso, entrou e foi expulso. Então o Flamengo do Felipe, ele, mesmo com um homem a menos, ele ou conseguiu seu objetivo, ou ele lutou até o final. Quando o Carrascal expulso, ele tinha que tirar o Pedro na hora e colocar o Vitão. Montar uma linha de 5 e falar, Palmeiras, se vira aí agora, Palmeiras, a bola é sua. O Palmeiras não é um time com qualidade, mas que não é treinado para trabalhar com proposta de jogo, com posse de bola. Ele tem uma certa dificuldade, dá a bola e pensa, bem, agora o empate me interessa. Porque o empate interessaria o Flamengo, tem que pensar no campeonato, a diferença de pontos. Você está 4 pontos atrás. Se você empata e fica 4 um jogo a menos, você está a uma vitória atrasada e fica 1 ponto. Um turno e pouco pela frente, o cara tem que pensar nisso tudo, ele não pensou em nada. A estratégia foi tacanha. E aí quando ele tira ainda o Everton Araújo e coloca o Bruno Henrique, é que o Palmeiras, gente, no sábado, se o Palmeiras fizesse um jogo melhor, não era 3-0, não era muito mais. A quantidade de vezes que o Palmeiras entrava livre com 3 contra 3, 3 contra 2 no segundo tempo, era uma festa. Poderia ter feito mais. E aí, assim, o Jardim foi perto. E a coletiva dele é um desastre. Insinuação de arbitragem, ridículo. Uma expulsão que ele tem que chamar a atenção do jogador dele, que não é a primeira vez que faz isso, né? Já fez com outro técnico, mas ele deve saber o que esse atleta já fez.
ele alega que o jogador dentro do campo que resolve. Vem cá, o Paquetá custou 42 milhões, ele não pode perder esse gol. A finalização ali tem que ser uma pancada forte. O goleiro, o Carlos Miguel, que estava na grande noite, é um goleiro grande, de muita envergadura. Você não pode tentar a bolinha colocada ali, você tem que chutar rápido e forte para não dar tempo de reação do goleiro. Aí ele tenta a bolinha colocada e perde o gol. Ele é o técnico, ele tem que chamar o cara e falar, vem cá, por que você finalizou assim? Vamos ver o vídeo, vamos discutir isso aqui. Na próxima eu quero que você finalize de outro jeito, para ele e para outros. Se ele não corrige os caras que perdem gol e terceiriza a responsabilidade só para o jogador, é muito cômodo, pô. O técnico tem que corrigir o que está errado. Não consigo entender isso. Aí ainda saiu com essa pérola na coletiva, né? E sobre o goleiro, que é o outro vilão, né? Que ele não testa o outro goleiro, sabe-se lá por quê? Não, o Rossi é o nosso principal goleiro, estou preparando o momento para o André. Pô, joga agora amanhã contra o Cusco. Joga sábado contra o Coritiba. Ou eles veem se esse menino tem condições de disputar a posição com o argentino, ou não tem. Se não tiver, eles têm que buscar um goleiro no meio do ano. Porque o que o Rossi está fazendo... Aí veio uma dúvida. Um amigo meu então que levantou essa bola. Falei, cara, será que o Rossi era protegido pelo sistema de defensivo do Felipe, que a bola não chegava tanto? Né? Ou ele é isso mesmo? Qual é a do Rossi? Fica uma dúvida. Não, mas ele teve bons momentos até, né? Teve, mas ele é muito pegador de pênalti, Trajano. E ele toma muito gol assim. Tem gols que ele não vai na bola. Dos tempos pra cá virou um negócio. Tem gols que ele não vai, mesmo no ano passado. Gol que ele não vai na bola. Bola aérea, cabeceira, né? Ele não vai na bola. E, assim, esses gols são ridículos. E assim, num jogo como esse, o que acontece com o goleiro? Tem situações, por exemplo, disputa de pênalti. O que o goleiro pensa? Agora é meu momento, eu posso me consagrar aqui. Num jogo desse, o que pensa o goleiro? Cara, o técnico montou o time assim. 11 contra 10. Esses caras vão chegar aqui toda hora, é minha hora, eu vou ter que aparecer. É a hora que ele tem que crescer. Quem cresceu foi o Carlos Miguel, que jogou muito. Fez grandes defesas o jogo inteiro. E ele, as bolas que chegaram, entraram. Esse rapaz não pode ser titular. Ele tem que sair, tem que treinar, tem que rever, pensar na vida, tomar um mate, né? Esfriar a cabeça, ver o que ele vai fazer, porra. Aí o cara continua intocável. Eu já estava defendendo que ele fosse substituído no jogo passado contra o Estudiantes para testar o outro rapaz. Então o Leonardo Jardim, ele foi péssimo. Ele só não foi pior do que o Carrascal. Péssimo. Péssimo, mas péssimo. E para mim está muito claro, o Felipe é menos experiente, mas é melhor que ele. O time do Felipe era mais competitivo. Você imagina esse Flamengo de hoje, do Leonardo Jardim contra o Bahia, contra o Chelsea, contra o PSG? Eu não imagino o que poderia acontecer. Então, assim, ele herdou um time que estava no mau momento, mas com muito conteúdo, que está se esfarelando, está sumindo. Está desaparecendo. O que ele fez no sábado foi assim, chega a ser ingênuo, achar que ele ia ganhar do Palmeiras jogando daquela maneira, que ele ia mudar o cenário do jogo. Assim, para mim isso demonstrou parecer desconhecimento, assim, assustador. E cabe ao seu José Boto falar com ele. Que foi quem contratou, quem demitiu outro. Isso é o BAP também, claro, né?